Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja na hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre livros de fantasia escritos por autores negros. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos. A proposta de hoje é bem simples. Comentar sobre os livros de fantasia escritos por pessoas pretas que a gente já leu, recomendar alguns outros que a gente ainda já ouviu falar, mas ainda vai ler, e falar sobre os que a gente quer ler no futuro. E no final do programa nós vamos tentar iniciar um debate sobre como alguns livros dessa categoria são utilizados por pessoas brancas e quais pautas surgem dessa má utilização. Agora eu vou deixar que as convidadas se apresentem para vocês e depois a gente segue em frente. Oi, gente, eu sou a Dayara, sou conhecida nas redes como Dayara Books, e eu trabalho com internet há mais de 12 anos, mais ou menos, como criadora de conteúdo, né? Muitas pessoas acham que eu só vivo de criação de conteúdo, mas eu sou CLT, sou redatora, sou revisora, falo sobre livros, sobre raça e horror, não necessariamente os dois temas juntos. Tem um clube de leitura, o Raízes no Horror, que a gente fala só sobre livros de horror. E é isso. Gosto muito de falar de literatura, de falar sobre filmes. Oi, gente. Eu sou a Mira. Eu sou conhecida como Mira Reading Maps. E eu já produzo conteúdo literário na internet há uns 4 anos. E no meu perfil você pode encontrar, claro, conteúdo literário, principalmente focado nas questões raciais e LGBTQIAP+. E além de falar sobre livros, eu gosto muito também de falar sobre animes, mangás e HQs, porque é uma parte que eu gosto muito, muito. E eu tô muito feliz de ter sido convidada aqui pro podcast e tô muito animada para esse capítulo. Ok, olá, se você não conhece a minha voz, eu sou a Rai, eu dirijo, edito, roteirizo o Entre Sumários Cast há 3 anos. Sou escritora amadora de terror, horror e fantasia. Eu dirijo, edito e resenho para o blog Entre Sumários e Fins há 5 anos, e ele foi o que deu origem a este programa. E esse programa basicamente discute literatura baseado nas pautas que são criadas pela Booksfera, que é essa gigantesca comunidade que permeia todas as redes sociais, onde se falam sobre livros. E do meu lado faz isso a Amy. É conhecida como Yas. Vão usar esses dois nomes para mim aqui, tanto nesse episódio quanto em outros também. Diferente das presentes aqui, infelizmente eu não sou escritora, porque eu não tenho essa capacidade, mas eu sou uma artista iniciante. Então, é isso, né, gente? Tô a pessoa que. Eu sou a pessoa basicamente que perturba a Rai e faz ela trabalhar o dobro na edição. Exatamente. E é assim que a gente trabalha. Não, mas tudo bem, é isso, basicamente. Bom, eu vou começar falando da minha leitura atual. Se chama O Eco dos Antepassados. Eu comecei a ler ele no mês passado, em maio. É do autor Oghani Tanda. Mas o meu ritmo de leitura é péssimo, então eu só consegui concentrar de verdade para começar a ler esse livro há 3 dias atrás. Então, basicamente, explicando para você a sinopse do livro, a gente aqui tá falando de trolls, que são criaturas terríveis e ultra perigosas, entraram em extinção em um período medieval
Os seus domínios desapareceram, os seus reinos foram dizimados e poucos deles restaram. Até que Aerion, um dos líderes remanescentes desse grupo de Trolls, encontra 2 vítimas desse imenso massacre que nada poderiam fazer por ele e pela reconstrução de seu povo. Mas ele se vê obrigado a ajudá-las por seus princípios, e com isso ele parte em uma jornada de provação épica, bem aquele ritmo de fantasia com doses de RPG medieval que a gente conhece e eu particularmente amo. Vamos falar sobre heróis que são monstros, não são seres humanos, que comprovam sua fé, sua honra e suas crenças em meio a batalhas que só eles conhecem da forma como só eles sabem fazer. O Oghihan, ele é bem acostumado a escrever fantasias onde o elenco inteiro é negro, e quando ele não faz isso, ele faz fantasias escritas onde os personagens principais não são seres humanos. Ou eles são trolls, ou eles são orcs, ou eles são outros tipos diferentes de monstros. E ele faz isso no estilo chamado steampunk, que é uma variação do gênero da fantasia, que lida com essa mistura entre eventos da época medieval e tecnologias do nosso presente e tecnologias futuristas. Então vocês vão encontrar doses de afrofuturismo, vocês vão encontrar doses de medievalismo, disputas políticas, discussões muito aprofundadas sobre sentimentos e muitas outras coisas dos livros dele. Eu fortemente recomendo que vocês comecem a ler esse cara agora, se vocês não começaram antes. Minha segunda recomendação de hoje é Heroínas. É uma antologia da editora Corvus. Estou eu aqui fazendo propaganda de graça para essa editora de novo, mas é justo. Eu ganhei o e-book dela em um sorteio em 2021 e tá na minha lista de favoritos desde então. Ela foi organizada pela autora Clara Madrigiano e é composta por 10 autoras. E só para citar as mulheres negras presentes, nós temos a Gigi Diniz e a Mariana Madeline. A Gigi Diniz, ela já li muitas outras coisas dela, e ela é uma escritora negra nordestina, e ela esteve nesse programa no nosso episódio Nordeste Escreve. Então, se vocês querem saber mais sobre a carreira dela, mais sobre o que ela escreve, vocês ouçam esse episódio que tá no feed. E a Mariana Madeline, eu sempre tô recomendando ela, porque ela é uma escritora de fantasia negra baiana espetacular. E muitos dos contos presentes em Heroínas se encaixam mais no gênero do horror, mas eles se misturam à fantasia em muitos modos. Essa antologia fala sobre figuras históricas importantes, todas mulheres, e a busca desmistificar o clichê sobre mulheres que tiveram papéis heróicos dentro da história do nosso mundo. É cheio de emoções maravilhosas e desagradáveis. Enfim, só leiam, porque eu simplesmente considero uma leitura imperdível. Já que eu citei a Mariana, eu vou recomendar também o livro A Trilha, que é uma fantasia que se passa em uma aldeia no interior da Bahia, e está na minha lista de leituras futuras, que também é da Mariana Madeline. Vou recomendar, em terceiro lugar, por causa da Mari e por causa da Gabi também, o livro Farras Fantásticas, que também pertence à editora Corvus, que é uma antologia de autores nordestinos, que fala sobre fantasia no geral, inspiradas nas festas populares do Nordeste. E tem vários autores negros lá. Passando para o próximo, a antologia As Artes Mágicas de Ignoto, que também é uma antologia da Corvus, mas já é centralizada muito mais forte no gênero da fantasia e da aventura, que se passa dentro de um universo compartilhado e explora o Instituto de Artes Mágicas cheio de aventuras únicas dentro de uma ficção especulativa. Essa antologia foi organizada por uma mulher negra, no caso, a Gigi Diniz, e tem muitos outros autores negros envolvidos também. Então, essas são as minhas recomendações. Eu passo a palavra para a Anne. Então, eu vou começar falando sobre as minhas leituras atuais. Vai ter um título que vai se repetir aqui, porque eu sou uma tartaruga lendo, mas, enfim,
Primeiro tem que falar de The Taking of Jake Livingstone, ou, né, como foi traduzido aqui, Jake Livingstone V de Gente Morta. Eu achei muito interessante essa referência, mas enfim, do Ryan Douglas, e assim, esse livro é um livro que eu tô lendo ainda, mas eu já posso dizer porque, assim, eu gostei bastante da forma da escrita do autor e da proposta, porque a gente tem esse adolescente, que é o Jake, que ele é o único aluno negro da escola, e o plus é que, além de ser o único garoto negro da escola, ele é o único gay da escola, né, que ele saiba. Então a gente tem esse personagem que ainda vem mais o plus de ver fantasmas. Então, assim, ele é médium e tá na escola, e é uma escola antiga. Então, assim, uma das primeiras coisas que ele fala nos primeiros capítulos é assim: então, eu vou pra escola e basicamente eu vejo uns 20 fantasmas por dia, e ele tá na aula de educação física, andando, correndo na pista do lado de um cara que foi empalado com uma daquelas lanças que jogavam antigamente lá nos anos 80. Não sei dizer se é dos anos 80, mas ele falou que o garoto estava vestido como se fosse dos anos 80. E essa é a vida desse personagem. Então, assim, a gente tem uma questão de que os fantasmas, eles, dependendo da situação, eles podem ser agressivos. E mais um plus da vida dele é que aparece um aluno novo na escola e ele fica meio apaixonadinho nesse aluno novo. Então, assim, a vida desse menino, ele tá numa situação de que tá complicada, no mínimo falando, né? E, assim, eu tô achando muito interessante, eu não fui muito além no livro, mas parece que o autor, ele é muito bom, ele descreve uma quantidade boa, pra mim, pelo menos, que eu não gosto muito de descrições muito grandes. Então, assim, a vibe do livro é boa e a escrita também. Então, é uma das minhas recomendações. A outra, que também é outro livro que eu tô lendo, que eu já falei aqui também, então se eu falei uma vez, eu tô falando de novo, é porque é bom, é O Segredo do Oceano, e que é um livro de sereia. Eu gosto muito de sereias, fico mesclando com o que a gente vai falar mais pra frente. A gente tem essa protagonista que ela é uma mamiata, e a função dela é levar a alma de afogados pra Iemanjá, e eles fazerem a passagem. E acontece que, não bastando ela fazer o trabalho dela, ela vê um rapaz que ele estava se afogando, mas ele estava vivo ainda. Então ela foi e salva esse menino. E basicamente ela tá condenando todo mundo fazendo isso. Então o livro é ela tentando resolver a merda que ela fez. Vou resumir bem rápido pra não pegar muito tempo. E assim, esses dois livros, eles são muito bem escritos e eu achei eles muito interessantes. Então essas são basicamente as minhas recomendações de leituras que eu tenho. Bom, eu tenho 2 leituras para recomendar. A primeira é uma que eu sempre panfleto, sempre mesmo. Qualquer pessoa que me acompanha nas redes sociais esse ano já me ouviu falando sobre esse livro, que é Friday Black, escrito pelo Nana Kawami. Ele é publicado pela editora Fósforo e é uma coletânea de contos que é baseado em histórias reais, mas que mescla horror, mescla fantasia, mescla distopia, e são contos primorosos, assim. Acho que é a melhor coletânea de contos que eu já li na minha vida, e eu falo isso tranquilamente. Para vocês terem ideia, o primeiro conto dessa coletânea é basicamente um conto que está acontecendo um julgamento de um homem branco, entre aspas, de bem. Ele é acusado do assassinato de 5 crianças negras e, segundo ele cometeu esse crime porque ele se sentiu ameaçado. Essas crianças estavam em frente a uma biblioteca e tal, e o cara simplesmente matou essas crianças com uma motosserra. E a partir desse julgamento acontece meio que um despertar, que é uma coisa meio como se fosse uma febre. Assim, uma febre no sentido físico entre pessoas pretas, e essas pessoas pretas vão para as ruas para fazer o motim delas e buscarem por justiça. Esse é só o primeiro conto, é super forte.
E aí todos os outros passeiam entre a distopia, entre a ficção. E assim, é uma coletânea incrível, recomendo para todo mundo. O Nana Kawami, esse é o livro de estreia dele, mas eu acho que é uma das coisas mais potentes que eu já li na minha vida. Tem a crítica racial na medida certa, para as pessoas não usarem isso de uma forma que a gente vai falar mais pra frente do episódio, né? Mas sim para as pessoas ficarem tremendamente assustadas em como o racismo é capaz de nos adoecer e, como a própria Audre Lorde diz, racismo também é um movimento de raiva. Nós, enquanto pessoas pretas, nos movimentamos por conta dele. Então, recomendo fortemente. O segundo livro que eu tenho para indicar é um livro que eu estou muito feliz de falar sobre ele. É A Herança dos Bem-Aventurados, da Ayobami Adebayo. A autora ficou muito conhecida com o livro Fique Comigo, né? E A Herança dos Bem-Aventurados, eu não posso falar muito, porque só saiu o aviso de Vem Aí, né? Da HarperCollins. Mas eu tô terminando de ler ele, porque eu vou falar sobre ele, né? Fui convidada para falar sobre ele. Mas esse livro em específico me deixa muito feliz por 3 motivos, né? O primeiro motivo é que tem tradução do Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro é autor de Porco de Raça, que é o vencedor do prêmio de melhor romance e melhor conto da Dark Side Books, né? O prêmio Machado. Porco de Raça é uma baita de uma distopia misturada com horror, uma coisa incrível. O segundo motivo é que esse novo livro da Ayobami tem revisão de uma amiga minha, uma mulher preta que trabalha no mercado editorial, a Pérola Gonçalves. Então, tá sendo primoroso. E o terceiro motivo é que a Ayobami, ela mexe comigo de um jeito muito político. Ela tem uma forma muito visceral de escrever. Esse livro, ele se passa no continente africano. Ele tem questões que atravessam mulheres daquele lugar, especificamente. E ele é um livro que as pessoas não conseguem replicar as vivências, sabe? A gente fala vai entender aqui sobre raça, vai entender sobre questões de relacionamento e vai entender sobre machismo, mais uma vez, mas ainda acima de tudo a gente vai aprender sobre cultura, né? Então, recomendo demais. Então, a minha leitura atual está sendo Marcada com Sangue. Esse é o segundo livro da série Lendários. E é uma série que eu amo de paixão e eu recomendo a todo momento, todo lugar que eu posso. O primeiro livro, Lendários, ele vai focar muito na história da Bri. A Bri é uma garota que acabou perdendo a sua mãe recentemente e ela vai para a faculdade, né? Quando ela chega lá na faculdade, ela se depara com uma cena assim muito sem sentido, que é um grupo de adolescentes lutando ali com algumas criaturas. E ela fica meio sem saber o que está acontecendo, até que ela descobre que esse grupo de adolescentes, na verdade, eles são parte da Ordem, que é uma associação assim secreta de pessoas que são descendentes dos Cavaleiros da Tábua Redonda do Rei Arthur. E eles têm como objetivo, né, salvar a humanidade de demônios. E esse livro é incrível porque é uma releitura muito legal para quem gosta das lendas arturianas. Eu recomendo demais. E também porque tem protagonismo negro. E inclusive tem protagonismo não binário. Então é bem legalzinho. E aí eu tô lendo o segundo livro. E o melhor é que na dedicatória do segundo livro, a autora escreve bem assim: para todas as garotas negras que foram as primeiras. Então isso me tocou muito. E outro livro que eu quero recomendar é Bint. Esse é um livro de afrofuturismo e ele é muito legal também, porque ele mescla muito a questão das galáxias, do universo. E aqui a gente acompanha a Bint, né?
ela vem de um povo chamado Humba, e ela é a primeira do seu povo a ser aceita na maior instituição assim da galáxia. E ela tem muita aptidão para matemática, essas coisas. E quando ela tá na viagem para a universidade, né, que fica meio que fora da Terra, onde ela tá, eles acabam sofrendo um atentado de uma outra espécie ali de alienígenas. E aí ela tem que meio que tentar resolver o que está acontecendo ali, até por conta de sobrevivência. E é muito, muito bom. Lá nos Estados Unidos ele foi lançado como meio que 3 contos à parte, mas aqui no Brasil a gente tem a edição única. E o terceiro e último livro que eu quero falar sobre, que eu gosto muito, é Sangue Dourado. Beach também tem protagonismo negro. Todos esses que eu estou recomendando aqui têm protagonismo negro. O último que eu estou recomendando é Sangue Dourado, que também é um livro de fantasia. Ele vai contar a história da Deca. Ela mora meio que num reino onde, durante um certo tipo de estação, as meninas elas passam por uma prova para saber a cor do sangue delas, se é vermelho ou se é dourado. Se a cor do sangue for dourado, significa que você tem meio que poderes que não são bem vistos assim pelo reino. E a Deca acaba tendo ali, né, o seu sangue dourado. E ela recebe a proposta, né, de tipo, ou acabar morrendo, porque o pessoal da aldeia dela detesta pessoas que têm sangue dourado, ou ela entra para ser parte de como eu posso dizer, mulheres que lutam ali para trazer, posso dizer? Como se fosse um exército? Elas fazem parte de um exército, e é esse exército que toma conta do reino, porque eles lutam contra umas criaturas que são chamadas Jurvantes. E aí a Deca embarca nessa aventura, né, para ela se tornar parte do exército. Esses livros, eles são muito, muito legais. Ele tem muita fantasia, então se você gosta de fantasia e você busca protagonismo negro, feminino, é muito bom. Esse último que você falou me lembrou um pouco Mulher Rei. A Goji, né? Justamente. Esse livro, para quem gostou da Mulher Rei, ele é perfeito mesmo. Inclusive, eu acho que quando lançou A Mulher Rei, algumas pessoas acabaram falando desse livro também. Botando ali na minha lista agora. Nossa, teve uma época da minha vida assim que eu só lia protagonismo negro. Cara, mas assim, depois que a gente descobre que isso existe, a gente não quer parar mesmo. Sim. Eu, depois que descobri que existia gente preta escrevendo terror, eu não consegui mais ler gente branca fazendo isso. É bom se ver em personagens às vezes, né, gente? É um negócio muito difícil. De fantasia, gente. Teve uma época que estava fazendo aquela trend do qual o protagonista seria em descrição, não sei o quê. Cara, eu não seria nenhuma porque eu sou preta, então pela sua aparência, tá ligado? Cara, tipo, romance, eu já falei sobre isso aqui no podcast, é a mesma coisa. É muito difícil. É muito complicado. A amiga que não tem vida ou a amiga barraqueira. Eu caio mais com a barraqueira mesmo porque eu sou grande, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos pra próxima. A gente vai se dividir agora entre 2 acontecimentos, um bem recente e um de alguns meses atrás. É infeliz ter que puxar esse tema, mas os brancos os obrigam. Então, entre as coisas que foram modificadas para que a atriz Hailey Bailey se tornasse a protagonista do filme A Pequena Sereia, live action da Disney, foi mudado o local onde a história se passa e também o período histórico. Agora essa história se passa no Caribe do século XVIII e a Disney, se tivesse buscado contar uma história com um certo quê de realismo fantástico, ela teria esbarrado no tema dos povos escravizados naquela região.
Não era essa a intenção da Disney, não era essa a intenção de quem dirigiu e roteirizou o filme. A intenção era criar algo escapista para que pessoas de todas as idades conseguissem se divertir e assistir. E tem gente, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, bolados com essa escolha do filme. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: pessoas pretas têm direito a coisas escapistas ou elas são obrigadas a voltar a esse tema sempre que o período histórico invoca? Olha, vamos começar aqui assim, ninguém tá puto. A pessoa que tá botando esse negócio de ai não, é por causa da época e que tem que os povos eram escravizados. Essas pessoas provavelmente estão botando isso como fachada pra reclamar que a menina é uma princesa preta, basicamente. Que trocaram a branca pela preta. Basicamente isso, tá? Assim, eu acho muito difícil. Deve ter gente que tá focando nisso por causa de contexto histórico, mas a gente é filme de sereia, sabe? Historicamente também não tem sereia. Então, também não. Ai, olha, sinceramente, gente, sinceramente. Tanta coisa pra reclamar do filme em outros pontos, aí o povo foca nisso. Francamente. Assim, uma coisa que eu definitivamente não entendo, e eu posso estar sendo uma mulher de 30 anos ranzinza, né? Mas eu não entendo as pessoas cobrarem por determinadas escolhas em histórias que são fantasias. Por exemplo, A Pequena Sereia, né? Ah, porque fulana não me representa. Ah, porque originalmente a Pequena Sereia é uma mulher branca, assim. Cara, a gente tá falando de uma fantasia. E a fantasia, ela nos permite a fabulação, sabe? Então, diz muito sobre as nossas escolhas, entende? O fato de você não curtir que a Pequena Sereia tenha dreads, por exemplo, diz muito sobre o seu imaginário, o que você constrói no seu imaginário. É aquela velha história de que, sabe quando a gente tem X personagem na história, e aí tem adaptação, e na adaptação o personagem é preto. No livro não foi dito em nenhum momento a cor do personagem. Mas aí na adaptação o personagem é preto e as pessoas ficam tipo, não, meu Deus, como assim? Isso é puramente sobre o seu imaginário, entende? E a construção racista que o seu imaginário se propõe. Uma coisa, assim, que é interessante é que recentemente eu li Todos se Lavam o Sangue do Sol, da Darkseid. E tem um cara que ele é ricão e tal. E, enfim, um cara, né, malandro, mas ele é rico, não vou falar qual personagem que é. Mas aí, em nenhum momento, o Paulo Ravieri, que é o autor, ele cita a cor do personagem. E aí, o ilustrador, né, tem umas ilustrações no meio do livro, e aí o Paulo pediu pro ilustrador escolher uns personagens pra retratar. E aí ele fez esse personagem X, né, ricão, como um cara negro. E aí, esse é um segredo, tá? O Paulo que me contou. E aí, o Paulo falou pra ele, falou, olha, eu preciso que você não mostre o rosto dele. Porque ele é preto. Eu escrevi ele como um homem preto. Mas eu quero que as pessoas construam no imaginário delas, sabe? Pra elas entenderem a problemática disso. Né? Que às vezes elas... E aí, nas entrevistas, o Paulo fala, olha, fulano é um personagem preto. Pra desconstruir essa ideia e para as pessoas terem essa quebra de tipo, putz, talvez eu de fato seja uma pessoa racista, sabe? Tanto é que daí na ilustração desse personagem do livro, o personagem não tem rosto. Então é pra brincar com isso, de como as pessoas criam socialmente, né, estereótipos. E aí, parece que eu tô falando coisa nada a ver, mas eu juro que tô falando coisas tudo a ver. Entra justamente nesse rolê da personagem da Pequena Sereia. Porque... a gente pega uma história, né, que é muito antiga, né, dos clássicos enfim. E aí a gente briga. A gente não, porque todas aqui somos pessoas, né, muito bem esclarecidas socialmente. Mas as pessoas costumam brigar por uma questão que é puramente, assim, aceitar, sabe? Eu fico muito mais feliz em ver crianças se vendo representadas, em ver mulheres, né, de adultas se vendo representadas nessas protagonistas,
do que eu não vou perder meu tempo, sabe, reclamando que fulano não parece com o que tá retratado no livro. Nesse tipo de caso, entende? Muito pelo contrário. Eu vou pensar que finalmente a gente tem, sabe, uma pequena sereia que se passa, né, com uma mulher que é como a gente. Mas as pessoas ficam boladas com essa escolha. Tem uma frase, assim, que é muito comum, que as pessoas falam que se os brancos devolverem a cultura que eles já nos roubaram, não sobra nada. Porque eles não têm cultura. E faz muito sentido, sabe? Quando a gente fala de fabulação, quando a gente fala de adaptações, quando a gente fala de produtos culturais, quando a gente fala sobre qualquer coisa, né? E é muito comum eles terem essa ideia boba e muito vazia de que, mimimi, agora tem que colocar personagem preto, tem que colocar personagem LGBTQIA+, tem que colocar personagem PCD, isso é muito mimimi. Não, cara. A gente tá numa sociedade extremamente ansiosa, extremamente doente, porque agora a gente pode falar sobre essas coisas, mas antes a gente não podia, todo mundo guardava isso, e era atacado o tempo todo, e resultou no que resultou, sabe? A galera mais ansiosa de todas as gerações. Então, não é mimimi, mas pra gente é muito fácil entender isso. O problema são, enfim, o rolê é que a gente cai naquela lógica do pacto da branquitude, né? Qualquer sinal de retirada dos privilégios vira um grande motim, sabe? Então, nesse caso da Pequena Sereia me lembra muito isso, sabe? Então, eu acho muito complicado essa situação justamente porque, assim, se a gente for ver questões do mundo, assim, há muito tempo, todos os povos de alguma maneira foram escravizados, né? E a gente sabe que aqui nas Américas teve muito essa questão da escravidão preta, mas eu acredito também que a gente reclamar de certos pontos é mostrar que pessoas pretas não podem estar em lugares. Então, a gente tem sim registros de que houveram reis, rainhas, princesas pretas daquela época. E se a gente for colocar e falar assim, não teve, a gente está sim apagando uma parte da história. Então, eu concordo e eu acredito que quando a gente fala isso de querer refutar, de que a Hailey, como uma pessoa preta, não deveria ter sido a Ariel, é justamente para querer mostrar que pessoas pretas não podem ocupar um lugar de prestígio, assim, sabe? E vamos ser sinceros também, né, galerinha? Sereias são criaturas, assim, sobrenaturais, criaturas que a gente não sabe se tem a existência real. Então, eu acredito que pra criançada de agora, que tá, meninas, né, assim, estão muito felizes de ter essa representatividade. Eu mesma penso que se eu fosse mais nova, eu estaria, assim, surtando de felicidade de ver uma sereia, de ver uma princesa preta. Então eu acredito que é isso. Quem não gostou vai achar todos milhares de jeitos de reclamar do live action, justamente porque são pessoas racistas. Cara, assim, isso já é de praxe, a gente ouve isso outras vezes em outras ocasiões. Eu comecei falando de uma fantasia épica, de um escritor que escreve fantasia épica, e fantasias épicas, alta fantasia, são gêneros, subgêneros do gênero fantasia como um todo, onde a proposta principal é que a gente não pense na realidade, é que a gente não respire esse mundo nefasto que a gente vive. Nós vamos encontrar outras terras, outros povos, outros estilos de vida, outras normas. E a gente também precisa ter direito a escapar, sabe? A gente precisa também ter direito a se livrar do peso ancestral que a gente carrega. Porque já é difícil a gente ter que viver com ele e enfrentar todas as coisas que a gente enfrenta nessa sociedade por conta desse peso ancestral.
a gente tem que aproveitar os poucos lugares, e um desses é a literatura, onde a gente pode escapar. Eu acho que é o mínimo. Sobre pessoas, né? Na verdade, eu acho que eu e a Rai, a gente meio que começou esse papo indiretamente no Twitter, né? Mas sobre pessoas brancas que gostam muito de narrativas pretas, eu tava conversando com alguns colegas sobre como isso é quase um fetiche, sabe? Porque as pessoas brancas gostam muito de narrativas que são puramente sobre dor, assim. Uma coisa que me deixa muito assustada é como algumas mulheres brancas gostam muito de Kenny, né? Um livro que foi publicado pela Astral Cultural e que, cara, esse é um livro que eu falo tranquilamente que eu não consigo eu não consigo terminar de ler, porque eu nunca chorei tanto, mas tanto, com descrições de cena. A personagem é uma mulher negra que terminou um relacionamento com um homem branco. Na verdade, foi o homem branco que terminou com ela. E ela tá muito mal. E ela ainda é apaixonada, mas ela tá naquele lugar, aquele lugar e aquele não lugar de pessoa que acha que merece determinados sofrimentos para se punir e, ao mesmo tempo, o lugar da pessoa que se sujeita a qualquer coisa para sentir algo, sabe? Independente do que seja um sentimento bom ou uma dor. E aí essa personagem se sujeita a tantas violências físicas, emocionais, sexuais. E as mulheres, eu vejo muita menina no TikTok, principalmente, falando o quanto esse livro é incrível, porque essa capa é maravilhosa. Tipo, mano, cara, a capa é uma mulher de trança, sabe? Já começa o problema aí. E aí, esse livro... Cara, esse livro não é incrível. Esse livro é um livro absurdamente doloroso. Esse livro machuca muito, sabe? Ler as cenas dessa mulher se relacionando com outros homens e dela se punindo e dela se sujeitando a algumas situações porque ela quer voltar com esse cara que tem uma família racista também. E, tipo, isso me acendeu, assim, uma red flag tão grande, sabe? Porque aí eu comecei a ver, sabe? Outros livros que pessoas brancas gostam muito, como O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, eu falo isso com propriedade, neste caso, porque O Avesso da Pele é o livro do meu TCC. A minha pesquisa, basicamente, é uma pesquisa de escrita a partir da memória, e para representar, né, como o pai é o avesso, né, e o filho é a pele. E aí, cara, é um livro muito triste, porque o pai é morto numa abordagem policial, e o pai é um professor, e ele é morto porque ele tá pegando os livros, sabe, e é confundido com uma arma, que nem no rolê do ódio que você semeia. Acontece que nesse livro em específico, o filho vai revivendo memórias que não foram contadas pelo pai. Então ele vai falar sobre a infância do pai, sobre o racismo enfrentado lá, das primeiras namoradas brancas que o pai teve, que colocavam ele naquele lugar de sexualização. Enfim, é um livro tremendamente triste, é um livro que o Jefferson Tenório escreveu depois que ele passou por uma abordagem, sabe, policial. Não é um livro feliz. E me preocupa muito como as pessoas colocam nesse lugar de livro incrível, livro poético, livro... Cara, se você é uma pessoa preta, você vai ter um outro olhar pra esse livro, sabe? Pra esse livro, pra Kenny, especificamente. Tem Luxúria também, que é um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, que fala sobre não monogamia. E é uma personagem negra que ela acaba se relacionando com um casal branco. E as pessoas adoram falar sobre esse livro, né? Porque ele é estético e não sei o quê. Assim, são livros que falam sobre dores de mulheres pretas, principalmente. E no caso do Avesso da Pele, de um homem preto. E que não são livros para serem colocados nesse lugar tão pequeno que é, nossa, falar esse livro é incrível, sabe? E o que me deixa muito chateada, para além disso, é que como essas pessoas
hypam muito no TikTok, né? Tipo, esses dias eu vi um vídeo sobre Kenny que tinha 100 mil visualizações. E aí eu fui ver uma outra amiga que falou sobre Kenny e tinha 1000 visualizações. E aí a gente já sabe bem quem é a pessoa preta e quem é a pessoa branca, né? Então, pode parecer chatice da minha parte, mas eu acho que quando a gente fala sobre raça na literatura, e em livros jovens especificamente, são livros que vão, assim, que tem capacidade de moldar, sabe, o nosso pensamento crítico, a gente tem que ter cuidado, sabe? Todas as pessoas que, por exemplo, que eu indico O Ódio que Você Semeia, que é o livro da Andy Thomas, né, que tem filme, que eu tenho tatuagem sobre ele, eu falo, cara, presta atenção no pai da Star, que é a protagonista do livro e do filme, né? Eu falo, cara, presta atenção neste homem, porque esse homem, ele tem um pensamento muito apurado, ele tem uma capacidade de deixar você impactado, mesmo que ele apareça pouquíssimo no filme, ele tem esse poder de... Pra você ter uma ideia, ele elabora todo um pensamento sobre como... Ai, nunca pensei que eu ia estar falando de Harry Potter. Mas como as casas de Harry Potter, na verdade, são gangues, sabe? E ele tem... ele ensina as crianças os 10 mandamentos do Pantera Negra, sabe? E são coisas que são identificações que pessoas pretas precisam ter, sabe? E que são detalhes pequenos que fazem a grande diferença na nossa formação enquanto leitora, sabe? Eu não aguento mais, assim, se for pra resumir este tópico, eu não aguento mais pessoas amando livros que são sobre sofrimento. E eu não aguento mais as pessoas falando sobre como esses livros são necessários. Não são necessários pra vocês. Porque... E nem pra mim, pra ser sincera. Porque eu vivo esse sofrimento. Eu sei o que é esse sofrimento. Enquanto mulher negra, enquanto pessoa sexualizada, enquanto pessoa em risco. Não é sobre isso, sabe? E quando a gente vai ler esses livros, a gente precisa de muito cuidado. E a gente precisa se ater a alguns detalhes. Então, só falar, este livro é incrível, o melhor livro da minha vida, capa perfeita. Não, não é só isso, sabe? Eu não acho normal vocês falarem coisas tão... Vocês não, né? Pessoas brancas. Falarem coisas tão pequenininhas sobre um livro que consegue me fazer tão mal, assim, tipo, ler cenas dessa personagem de Kenny passando por determinadas violências me despertou tantos gatilhos, e quando eu partilhei isso no Twitter, outras mulheres negras falaram as mesmas coisas, sabe? Dá pra gente ver que são dois pesos diferentes pra mesma medida, né? E aí a gente entende o rolê da interseccionalidade, por exemplo, né? Pra gente é um gatilho, é difícil ler, e pra outras mulheres, que capa linda. Então, eu acho que eu posso passar horas falando sobre esse tipo de leitura que pra gente tem um valor e pra outras pessoas privilegiadas tem outro valor, né? Eu particularmente, acho que é muito culpa da própria de ações, tipo, sem sentido. Porque eles estão tanto inclusive eu tava falando isso, eles estão tanto com esse discurso de hiperrealismo que tira a fantasia do rolê. Tipo assim, vamos fazer um caranguejo super realista. E vamos fazer isso super realista. Qual que é a necessidade do linguado ser daquele jeito? Ser um peixe literal, sabe? Tipo, a antropoformização de personagens faz parte do próprio gênero do que eles estão apresentando. E eles estão tirando isso. Então, assim, você me pega vamos focar em 100% realista e aparece esse escandango do Quinto dos Infernos falando não, se é tão realista, não faz sentido a personagem ser negra, porque naquela época certas pessoas, certos grupos de pessoas eram escravizados e papapá. Sabe, isso é muito por esse caminho que eles estão pegando, pelo menos na minha visão. Cara, eu concordo que a Rai falou sobre questão de fantasia, que tem sempre o limite do racial na própria fantasia e tira meio que o brilho dessa questão, porque a fantasia é você imaginar mundos, criaturas,
realidades totalmente diferentes. E se a gente pegar, assim, a história da Pequena Sereia, meu, é uma sereia já, começa aí que é uma criatura que se transforma em humana e tal, tal, tal. Então, assim, não tem como você virar e falar assim, ah, não, porque não existe sereia negra. Meu bem, não existe nem sereia, começa por aí. Então, eu acho que muitas pessoas que consomem a questão da fantasia, elas estão a todo momento tentando justificar formas de que pessoas racializadas não tenham ali seu espaço, justamente porque elas querem que a fantasia seja uma pauta, né, branca. E não é a questão. E eu acho que isso ficou muito evidente, porque muitas questões do que as pessoas enxergavam como cultura de fantasia ficaram na mídia predominantemente na questão Europa. Então, quando lançou Os Anéis do Poder, né? Ai, o pessoal reclamou que tinha um elfo negro. Meu bem, mas elfo nem existe, sabe? Então, Reclamaram tem, dos hobbits também. ai, Sim, tem não, hobbit preto. tipo, não faz nem sentido, sabe? Se Não você, é. se você parar pra pensar, tipo assim, é, no universo ali que o Tolkien criou, o pessoal que tomava sol na cara, tipo, mano, se você for ver questões, tipo assim, geográficas, se você for ver questões biológicas, tem o porquê as pessoas serem diferentes. Não é coisa da cabeça. Então, são várias justificativas que as pessoas tentam utilizar para que a gente não tenha esse espaço. E eu acho que aconteceu muito isso com a Hailey. Inclusive, eu vi, tipo, várias matérias dela falando que ela sofreu muito para estar onde ela tava, porque o hate absurdo que essa menina recebe, sabe? Por estar fazendo um papel que, se você for ver, outras pessoas não receberam. Tipo assim, a Emma Watson, ela não recebeu esse hate, tipo, absurdo. Isso agora! A Emma Watson usou autotune. Ela não tava cantando. E assim, me desculpa quem gostou do filme da Bela e a Fera, mas a atuação dela no filme, assim, o que salvou foi a dublagem. Então, tipo assim, É uma decadência. É... Cara, e você pega, tipo assim, a Hailey, ela se apresentou ao vivo no negócio que teve da comemoração da Disney. Gente, ela foi nomeada pro Grammy, sabe? Ela tem o reconhecimento, ela tem o. Eu não gosto de falar muito essa questão de merecimento, mas, cara, você vê que ela realmente, tipo assim, batalhou. E justamente, a gente tem sempre que batalhar para ser reconhecido. E às vezes, meu, é só questão de aceitar, sabe? Eu vi muita gente já com 30, 45 poucos anos falando assim, ai, porque destruiu a minha infância. Meu, sua infância já passou. E, tipo assim, o tanto de criança que tá nascendo agora, que vai crescer, que vai falar assim, poxa, tem uma princesa que é preta, que eu me vejo ali. Eu acho que aqui vocês passaram mesmo que a gente tava até falando de questão de livro. Meu, eu comecei, tipo assim, depois que eu comecei a falar de livro na internet, que eu comecei a discutir, bater boca, eu comecei a falar muito da importância de representatividade, que aí sim eu comecei a trazer para o meu público, e eu sempre falo isso, que eu priorizo muito trazer representatividade racial, e foi quando eu realmente falei assim, nossa, eu tô vendo agora esse conteúdo, e eu estou consumindo esse conteúdo, e eu tô levando esse conteúdo para outras pessoas, sabe? E é muito isso, o conteúdo ele existe, mas às vezes o conteúdo não chega para quem ele é feito. E Sim. A Disney agora conseguiu ampliar essa questão de falar, não, tem que sim ter uma protagonista preta nos nossos filmes, e ela é mais do que bem-vinda, sabe? Ela está aqui, e quem não gostou, gente, só tem uma palavra para representar isso, sabe? E no meu ponto de vista. Porque se você pegar para ver, tudo que a pessoa tenta justificar para falar que não pode ter, não cabe, sabe? São justificativas que, na real, a gente sabe o que tá por trás. Eu posso dar um exemplo que eu fico muito feliz de saber que este exemplo já esteve aqui no podcast, que é o Volpe, né?
Ele escreveu muitos livros, né? Nunca Vi a Chuva, Homens Pretos Não Choram, mas eu me sinto uma panfletadora falando de O Beijo do Rio, porque eu encho o saco de todo mundo. E aí, eu acho esse tipo de livro muito necessário. Por quê? Porque o personagem de O Beijo do Rio, ele é tão rico em camadas de escrita. Ele tem uma história tão profunda. Pra mim é um dos livros que tem os melhores personagens secundários do mundo, porque são absurdamente bem trabalhados. Pra mim, o enredo da cidadezinha de Água Doce é tão... Eu consigo ver Água Doce, essa cidade de Beijo do Rio, muito bem. E é um thriller, um suspense que mexe com a gente o tempo todo. Então... E por quê, né? O Beijo do Rio não faz tanto sucesso? Porque ele não é um livro que se aplica diretamente à raça, né? Ele tem um personagem preto, ele tem algumas questões raciais, mas o foco ali é a narrativa, que é uma narrativa incrível. E aí, esse livro, que pra mim é um dos melhores do Volpe, ele é mais, assim, tá mais na low profile, assim, nas book reads. E aí é uma coisa alarmante, né? Porque Homens Pretos Não Choram faz muito sucesso pelo título. E O Beijo do Rio não. E eu fico, Então quer dizer que quando fala de raça, as pessoas precisam muito compartilhar. Olha esse livro aqui que fala de raça. E aí quando é um livro de uma pessoa preta que tá fazendo uma narrativa que eles gostam, né? Tipo, a pessoa preta gosta, aí não precisa panfletar tanto assim, né? E assim, já que a gente tá falando aqui da questão da representatividade, eu achei ótimo que a gente veio de uma leva muito boa. De que a gente saiu de Pequena Sereia, ainda tá no cinema, obviamente, mas assim, lançou Pequena Sereia e lançou Aranha Verso. E Aranha Verso é uma questão de que tá tendo umas reclamações de gringo. E eu vi esse vídeo, o menino simplesmente falando, porque só tem 4 pessoas brancas nesse filme. Uau! Isso, sabe? Falando que era uma diversidade forçada e reclamando que só tem 4 pessoas brancas nesse filme. Então, assim, eu não vou falar pra vocês que Aranha Verso é o suprassumo da representatividade, até porque eu ainda não assisti, infelizmente, quero muito assistir. Mas, cara, é muito bom a gente tá vendo, tipo, a gente tem o Miles Morales como protagonista, a gente tem um personagem que ele seria um Spider-Man, um Homem-Aranha da Índia, a gente tem o Robbie, que é mais uma pessoa, um britânico, que também ele é negro, aí ele é um pouco mais retinto, além da questão dele falar sobre capitalismo, essas coisas assim. E, assim, cara, me desculpa, é uma coisa, uma propriedade de uma grande empresa, é uma propriedade de uma grande empresa, mas eu vou estar pagando pau sim. Estou pagando muito pau por dia. Não tô nem aí. O pior é que, tipo assim, na questão do Aranha, tem toda essa questão do Aranha Verso, justamente porque quem já acompanha quadrinhos sabe que os personagens, assim, eles sempre têm várias outras realidades, que eles têm nomes diferentes, que eles têm idades diferentes, sabe? Tipo, então o pessoal fala assim, porque no filme do Miles tem 4, sabe? Tipo, tem 4 pessoas brancas. Meu, é uma realidade diferente, sabe? Quanto tempo a gente teve que ver filme de super-herói só com pessoas brancas? Cara, Ou que só tinha uma única pessoa negra no filme inteiro, que foi o caso do Vingadores Zoom, onde a única pessoa negra no filme inteiro era o Nick Fury. A única pessoa negra que tinha importância no filme inteiro era o Nick Fury. Sim, não, e até não, pode falar. Não, vão alegar que o Sam Wilson tava lá, mas o Sam Wilson e nada é a mesma merda. Não, e até fala Desculpa sobre aí. isso. Não, gente, vocês não vão me convencer de que talvez ele se torne agora porque ele é um novo Capitão América, mas antes ele não era importante. Ele não era, tipo assim, ele na construção dos filmes, antes de acontecer, né, o último que teve, ele realmente, ele tava lá, mas ele era um personagem, assim, de apoio
na narrativa do Capitão América. Exato. Tipo assim, ele não era importante na narrativa de todos os personagens, entendeu? Ele era mais centrado em um. E agora não, a gente tá vendo realmente todos os outros personagens aparecendo que têm suas próprias histórias, que nem, tipo, o mais famoso, o Pantera Negra. Meu, foi uma revolução pra todo mundo. Porque eu Sim. lembro que, tipo assim, era criança, era adulto, era idoso, era, tipo assim, todas as pessoas pretas de todas as idades, tipo assim, choraram com Pantera Negra. E ninguém sentiu a mesma coisa com o Sam Wilson. Então, assim, vocês estão bom. E aí, falando mais especificamente de um nicho que eu tenho mais propriedade pra falar, que é o horror, eu sinto que as pessoas não panfletam tanto. Porque o horror, ele é um espaço muito saudável pra gente falar sobre raça e sobre minorias, mas o horror, ele não abre margem para as pessoas panfletarem erroneamente, né? Por exemplo, Horror Noir, que é um livro da Dark Side que eu gosto muito, a Rai conhece muito bem também. Ele é um grande glossário sobre produções audiovisuais de horror pretos. E assim, se você pegar, assim, 100% dos filmes que estão lá são livros que falam sobre raça e que têm debates muito importantes sobre raça, independente se existem camadas com estereótipos de sexualização, mas produzem debates muito interessantes. Mas não são panfletários no sentido de, por exemplo, Kenny, né? A gente pode pegar Blade, que é um filme que, sei lá, se você não viu, você já viu algum trecho. Você não precisa ter assistido, mas você já viu algum pedaço. A gente tem um vampiro, um híbrido, né? Que é um caça-vampiros, mas ele é híbrido, né? Porque os pais... um pai é vampiro, a mãe não e tal. Mas não tem um debate sobre raça. Ele é simplesmente um baita de um vampiro super estiloso. E aí a gente pode pegar na literatura, né? A gente pode pegar, por exemplo, Ryan Shout, que foi publicado pela Dark Side, né? Que ele é uma fantasia histórica que fala sobre... Como eu vou resumir isso? Ele é uma fantasia histórica que faz uma alusão ao movimento da KKK. E aí, né, um grupo de pessoas pretas meio que tem esse movimento como grandes inimigos. Cara, ninguém panfleta esse livro. Por quê? Porque ele é um livro que ele, assim, claramente faz uma alusão a pessoas negras lutando contra um movimento de supremacia, né? Pouquíssimas pessoas panfletam Blade. Por quê? Porque é um protagonista preto que se sobrepõe a qualquer outro personagem branco da narrativa. Ninguém fala sobre, por exemplo... eu tenho visto pouquíssimas pessoas falando sobre Nova, que é um livro que vai ser publicado pela Aleph, já tá pronto, que é do Samuel Delany, que ele é o pai do afrofuturismo, e ele é um homem preto, ele é um homem gay, e ele está vivo. As pessoas falam muito de Octavia Butler, mas eu fico, assim, pra morrer, porque as pessoas exaltam Octavia, mas assim, o quanto essa mulher demorou pra ser reconhecida em vida, e o quanto essa mulher demorou pra ser publicada no Brasil. E o Samuel Delany, ele tá vivo. Ele é um homem preto, ele é um homem gay, ele é um grande cara do afrofuturismo, e ele tem fãs como o Neil Gaiman, sabe? E aí ninguém tá falando desse livro, que é uma grande ficção. Por quê? Porque é um livro que faz apontamentos históricos e filosóficos também sobre raça. Então, eu acho que essas grandes questões de sofrimento e de livros que falam sobre sofrimento do povo preto, elas voltam para o que eu já disse, que é o Pacto da Branquitude, né? Quando um livro
fala do sofrimento do ponto de vista de uma pessoa preta, as pessoas têm uma fetichização em compartilhar. Elas precisam compartilhar porque é uma coisa que se assemelha muito ao que acontece com vídeos de abordagens policiais violentas. Elas precisam compartilhar, tipo, eu não acredito que isso aconteceu. Pleno 2023, isso acontecendo. E aí vão lá e compartilham aquela coisa horrível que vai deixar muita gente preta mal. E aí esses livros, elas precisam falar muito porque são livros que são sobre violência, né, a um povo preto. E elas precisam falar disso. Mas histórias que geram apontamentos ao povo branco, né? E que tiram eles dessa situação de privilégio e colocam até a visão deles em risco, são pouquíssimos falados. E aí, pode ser uma coisa até inconsciente, né, que as pessoas fazem isso. Mas nos chama a atenção, sabe? Porque determinadas narrativas hypam muito entre pessoas brancas, né? E porque determinadas narrativas são invisibilizadas por eles, sabe? Então, eu acho que a gente podia ficar horas e horas aqui falando de livros de pessoas pretas que não têm tanto sucesso, porque falam diretamente de um levante do povo preto, e de livros que fazem muito sucesso, que são muito sobre dor, e como a dor para as pessoas brancas pode ser uma espécie de fetiche, sabe? Eu acho isso muito louco. Pra falar do segundo assunto, a gente já precisa voltar em fevereiro desse ano. O podcast não estava no ar, então é justo eu voltar nesse assunto agora. E nessa época, viralizou no BookTok um vídeo que contava sobre uma história de uma autora negra que usou um vilão de seu livro para falar mal do Brasil e fazer um comentário odioso sobre o povo que aqui vive. A autora em questão é a Carla Nicole, ela é francesa e ela escreve romantasia queer paranormal. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, gente, para eu resumir qual é a fala que o vilão usa. É quão interessante o filho do Duque ter escolhido uma criatura do Brasil para se juntar. Quer dizer, meu Deus, de todos os lugares, considerando os problemas lá nesse momento. No contexto do livro, o Brasil é um lugar cercado pela pobreza, cercado por um governo que massacra seu povo, é um lugar que não tem prosperidade alguma. Então, por conta dessas histórias, o fato do filho do Duque, que é o representante da realeza, ainda que de forma um pouco secundária, ter escolhido alguém do Brasil como país para se unir a ele enquanto casal, é algo ridículo. É algo que não casa com o valor da realeza presente que esse garoto deveria carregar. E quem faz essa palavra é outro Duque, é o vilão do livro. Quero enfatizar bem que é o vilão do livro fazer esse comentário. É o vilão do livro sendo xenofóbico. Não é a autora, é o vilão. Mas a pessoa que gravou o vídeo e viralizou no TikTok colocou a seguinte legenda. Abre aspas. Ela, no caso a autora, podia ter criado um país fictício, mas escolheu o Brasil para fazer um diálogo negativo sobre o povo. Aí as pessoas que comentaram no vídeo, as pessoas que engajaram no vídeo, vieram loucas em cima da autora, tacando todo o hate possível para cima dessa autora francesa, que nem é uma autora de grande alcance. Lembrando, ela é uma autora francesa independente da Amazon eBooks, negra e queer. Ela não é uma pessoa de grande alcance. Nem na França, nem aqui. Com toda a força do mundo, o ódio para cima dela, como se ela fosse a culpada de ser xenofóbica, porque o vilão dela teve essa fala. A pergunta que eu quero fazer para vocês encadear esse debate é a seguinte: quantos autores brancos vocês conhecem que foram culpados porque os seus personagens falaram? Nenhum. Sobre esse livro da Carla Nicole que vai ser lançado no Brasil, eu fico pensativa, e aí eu concordo totalmente sobre as pessoas não concordarem comigo.
Tá tudo bem não concordar. Mas, cara, tanto autor branco, né, do centro da Europa, ou sei lá, do eixo dos Estados Unidos, escreve coisas odiosas sobre lugares, e o pano está sempre ali pronto para ser passado, né? E aí eu caio muito no lugar de que nós, pessoas pretas, não podemos errar, né? Tipo, a gente não pode falar mal de uma galera, a gente não pode colocar um personagem pra falar mal de uma galera. Porque se eu coloco o meu personagem pra falar uma coisa, eu sou o meu personagem, né? Muitos autores aí têm personagens que são gordofóbicos, são transfóbicos, são problemáticos, mas tem que separar a obra do autor. Mas se é uma pessoa preta fazendo isso, vamos cancelar. E o vídeo que hypou é de uma menina branca no TikTok, né? Então, mas eu fico pensando em, cara, as pessoas deixam passar tanta coisa, né? Mas parece que, além da gente ter que ser muito melhor, né? A gente não pode errar e a gente não pode trabalhar feito pessoas brancas, né? Então, esse é o apontamento que eu faço, né? E como... Enfim, tem muitos pensamentos sobre isso, mas eu quero ler esse livro quando ele for lançado aqui. Eu não li ele ainda, mas eu sei que ele é de um autor independente. E eu já acho muito foda você ser um autor independente e conseguir publicar em outro país. E eu acho muito complicado a gente pegar um trecho, né, e resumir a isso. Mas eu quero ler para tirar minhas próprias opiniões. Mas, em todo caso, acho que é complicado, né, a gente deixar passar tanta coisa de pessoa branca e uma pessoa preta não pode errar nunca. Olha, gente, eu tenho... Não sei, tô com medo de levar um tiro por causa da minha opinião. Pode falar, não, pode falar. Cara, eu acho que assim... Tudo bem, eu entendo que ela é uma mulher negra, ela escreve LGBT. Eu não sei se ela é, né? Mas eu entendo ela como sendo uma mulher negra e a gente sabe que o hate que a gente sofre, se a gente fizer alguma coisa errada, ele é muito maior do que pessoas brancas sofrem. E a gente vai ficar, tipo, marcado o resto da vida, sendo que pessoas brancas vão, tipo assim, continuar cometendo vários erros e o pessoal, tipo, caguei, sabe? Por exemplo, a gente tem a falecida, que escreveu o livro do Bruxinho, e que ela tá aí propagando ódio há não sei quantos anos. E tem gente que continua assim, tipo, consumindo os conteúdos que saem sobre a saga, tipo assim, de uma forma exorbitante, sabe? Não é nem brincadeira. E tá aí pra Deus e todo mundo vê que ela sempre tá falando sobre isso. Ela propaga ódio contra as pessoas trans e ninguém tá nem aí. Mas eu sei que não dá para comparar ela com uma escritora realmente independente da França, que não é muito conhecida. Inclusive, se você não tivesse falado sobre esse assunto, eu não saberia quem é a querida. Então, sim, eu entendo que pessoas negras, quando elas cometem... Eu não vou nem falar que isso é um erro, justamente porque é um personagem dela que teve essa fala e tá total. Mas eu acredito que, assim, o autor, ele sabe o que ele tá colocando ali no livro. Meu, se ela escreve fantasia, por que que o personagem tem que vir falar mal de um país, sabe, gente? Eu acho que aí tem coisas que você pensa, é de bom tom ou não é de bom tom, sabe? A gente brinca e tal. Quem é aqui do Brasil sempre fala, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas, meu, se a gente for ver, é a forma como as pessoas lá fora enxergam o Brasil em muitas maneiras, sabe? É um país que o pessoal só joga futebol, samba, pessoal que, tipo assim, passa fome, tal. Tem coisas que não mentiu, né? Porque se a gente for ver, realmente, a situação aqui do Brasil tá complicadíssima. Mas, meu, tem Mas coisas...
Ela Tem não. coisas, sabe? Tipo assim, tem coisas que a pessoa tem que saber se vai falar mal ou não. Meu, você vai falar do Brasil, tipo assim, porque foi o vilão que falou. Tudo bem, gente, é um vilão, eu não tô esperando muito da pessoa, tipo, justamente porque a pessoa como vilão, ela tá ali pra fazer coisas que você vai querer surtar. Mas eu também não posso pegar e falar assim, só porque ela é uma pessoa negra, ela não comete erros. Não, a gente tem que parar com essa coisa de achar que, porque é negro não vai cometer erro. Não, sim, ela comete erros. E eu acho que a gente tem que saber. Eu não vou nem falar separar, caras, mas entender quando dá para passar um paninho e quando não. Tipo assim, nesse sentido, eu não acho legal a gente passar pano, porque realmente eu não curti muito a fala do personagem dela. E eu acho que, às vezes, o autor, ele não tem, como eu posso dizer, controle do que o personagem tá fazendo e tal. Ainda mais sendo um vilão, tudo bem, gente, mas, né, é o livro dela. Só vai ser publicado se ela falar sim ou não. Nossa, vai soar muito, muito, muito ruim, mas eu não sei como outra forma de falar. Eu acho que muito tem que ver a questão do. Ai, tem que ver a questão um pouco do contexto, sabe? Sim, até porque são 3 livros, se trata de uma trilogia. Eu Mas apresentei a vocês um resumo do contexto, não foi a integridade da coisa. Então, talvez se vocês fossem ler o livro, vocês teriam outras conclusões. Eu também, se fosse ler o livro, todos os livros, eu também tiraria quais outras conclusões. Então, a gente tem que analisar o contexto como um todo para poder dirigir essa história. É que eu realmente não consegui encontrar a tempo. não, tudo bem. Até porque não tem como você dar um contexto inteiro de um negócio que são 3 livros. Mesmo se É, você não ia conseguir. O que eu tô querendo dizer é porque, tipo assim, vilões, pelo menos na minha visão, eles vão falar atrocidades. E isso a gente vai entrar. Eu vou puxar a Pequena Sereia de novo, que já que ele falou, aí eu vou puxar de novo. Por quê? Houve a questão da censura, entre aspas, da mudança da letra da música da Úrsula, porque ela estava falando de que homem não gosta de menina que fala e tal, e eles acharam que não ia ser legal criança ouvir isso. Eu sei que, obviamente, são situações diferentes, mas é um exemplo. Então, assim, por que que tem que higienizar uma fala de uma vilã, sendo que é uma questão de. Não fez diferença isso no filme no final, mas só comparando de tipo, por que que teve que higienizar a fala de uma vilã, já que é uma vilã? Não é para levar o que ela tá falando como certo, sabe? Então, assim, se o vilão. Calma aí, que não vamos perder. Se o vilão falou uma coisa absurda e foi citado logo o Brasil, e eu não digo que essa foi a intenção da autora, até porque eu não sei quem é a autora, já é uma pessoa que é francesa, a gente já começa que já não confia muito em franceses, mas se o negócio passa num universo que os países é o mesmo nome, são um universo, entre aspas, é uma fantasia realista, eu sei que não é esse o termo, mas enfim, daria para dizer que é uma questão de assim, é para ele ser odioso, sabe? É para ele falar uma coisa que não é pra gente gostar, entendeu? Esse é o meu raciocínio. Eu acho que tem muito essa questão de que, tipo, o que ele tá falando não é não iria refletir os pensamentos da pessoa que está escrevendo, porque o que ele está falando é para ser odioso mesmo. Esse tipo de discurso, por exemplo, se no livro tem o ponto de vista dessa personagem que ela é brasileira, ou então a gente acompanha esse outro personagem que está casando com ela e a gente gosta desses personagens, a gente não ia gostar de ver um personagem falando esse tipo de coisa da pessoa, entendeu? é ele, Hã? o filho do Duque tá casando com um cara. Então, perdão. Enfim, Não, tudo bem, tudo bem. Eu pensei que tinha ficado claro isso quando eu falei que era uma fantasia aqui, mas deixa pra lá. Não ficou. Eu também. Eu já tava assim, achando que era outra coisa. Deixa pra lá, tudo bem.
É que assim, é porque eu tô falando há mais de 5 minutos. Então chega um momento que eu já esqueci o que eu falei de início. Então, Eu entender também que meu. tô assim. Então, fica meio. Mas deu pra entender o que eu tô querendo dizer. Você não. Sim, Você sim, não. sim, deu. Sim, deu. É só pra corrigir esse pronome mesmo aí, porque é um homem em questão. Mas voltando à questão da fala do vilão ser algo que já deve ser considerado como errado logo de cara, que não deve ser levado em conta e etc. Sim, mas nem sempre. Vamos concordar que é sim, mas nem sempre. Porque assim, você pode falar que. A gente tava falando de Marvel. Vou ter que voltar nesse tema de novo. Porque não tô lembrando de outro exemplo agora, mas eu tenho que voltar nesse tema de novo. E aí, se me lembrar de outra pessoa que eu detesto na Marvel. O Bucky. Todo mundo diz que o Bucky tava certo. Que a Hydra era mesmo esse negócio horroroso, que ele é a vítima da Hydra, que ele nunca teve culpa de matar os pais do Homem de Ferro, ele nunca teve culpa de matar o pai do T'Challa. Ele fez o que ele fez porque ele estava sendo controlado por um dispositivo criado por uma organização nazista, e ele é a vítima, ele não tem culpa dos assassinatos, das centenas de vítimas que ele mesmo fez. Ele é só mais uma das vítimas. Então, para esse discurso valer, para esse discurso ser válido dentro do universo da Marvel, dentro dos fãs da Marvel, a gente tem que levar em conta o que o vilão fala. E o vilão da porcaria do filme é o Bucky. Não é? Ou o vilão é a Hydra? Porque eles anunciaram o filme como Capitão América e o Soldado Invernal, não Capitão América versus a Hydra. Mas aí. Entendeu o que eu quis dizer? Mas é que assim, o Bucky, ele é um produto da Hydra. Sim, Exato. mas ele tava lá sozinho. A Hydra tinha sido dissolvida, cara. Mas ele tava sendo controlado. Eu sei, mas só que, tipo, mas pra você justificar que ele tava sendo controlado, você pensa que você tem que levar em conta o que ele disse? Não, Cara, aí mas você é porque tem, mas é porque tem dois lados. Tem o lado, tipo assim, do Bucky que tá sendo controlado e, tipo assim, se o filme focasse, tipo assim, tipo assim, o roteiro tivesse vendo pelos olhos do Bucky, a vida dele sendo controlada, a vida dele sendo mudada, porque a Hydra fez e aconteceu, e ele teve que, tipo assim, matar em massa, e, tipo assim, ele sofreu uma lavragem cerebral e tal, eu ia ficar meio que com dó, e eu ia ficar, meu Deus, tadinho do Bucky, tal. E tem coisas que sim, eu fico, nossa, tadinho do Bucky. Mas a gente vai lá e vê que, tipo assim, ele causou dor para muita gente. Então, sim, ele, ao mesmo tempo que ele é uma vítima da Hydra, ele também é um vilão na vida de outras pessoas. Exato, é por isso que eu tô falando. Nem sempre essa história de tipo, não vou levar o que o vilão tá falando em conta, é o direcionamento do primeiro que você deve recorrer. Até porque, voltando ao assunto do livro principal que a gente tá comentando, esse Duque, que é o tio do menino que vai se casar com o brasileiro, ele. A gente não leu os 3 livros, então a gente não sabe o histórico dele. A gente não sabe por que ele odeia essa terra aqui que vivemos. A gente sabe que ele odeia, porque dane-se. Então, assim, a gente desconsidera o que o vilão fala, rejeita o que o vilão fala, condena o que o vilão fala. Mas existem várias vertentes de um vilão. A fantasia e o terror são próprios gêneros de criar várias vertentes em um vilão. Então, essa história de nem sempre levar em conta o que o vilão fala, a gente tem que ponderar isso aí um pouco. Nesse caso, eu sou a favor e estou concordando com vocês em número, gênero e grau, de que a gente tem que condenar o que esse vilão disse, assim como a gente condena outros. Mas existem ocasiões onde a gente vai ter que parar e pensar, peraí, tem um fundo de razão nisso daqui. Eu Entendeu? acho quem que é um exemplo. Eu acho que já eu que vou coringar com esse debate. Mas eu acho
Olha só uma questão aqui. Um exemplo melhor do que o Buck que você deu é a Wanda. Ai, Jesus. Quem? A Feiticeira Escarlate. Ah, entendi. Ela é um exemplo melhor do que isso que você está falando. Se você for levar em consideração as merdas que ela faz e as justificativas dela, as justificativas de merda dela. Ela é entendeu? maluca. A justificativa dela é que ela é maluca. Não, ela se bota como vítima de tudo, sendo que quem procurou a Hydra foi ela e quem escravizou uma cidade inteira, sabendo que estava escravizando uma cidade inteira, também foi ela. Aham. Ela é maluca. Esse episódio vai virar. Eu vou encerrar. Eu entendi o que vocês. Eu entendi. Mas eu acho que é justamente isso. São 2 pontos que a gente tem que parar para pensar. Mas eu acho que. Não tô colocando que a autora ela é culpada de tudo, tal. Mas assim, a gente tem que pensar. Meu, por que ela. Eu não sei, gente, é porque eu não sou autora, então eu não sei como que é o processo de escrita de outros autores, tal. Mas eu acho que, no caso dela, é legal a gente observar, assim, justamente o que a Rai falou, questão de construção dos livros. Por que esse personagem, ele não suporta o Brasil, entendeu? Por que na visão dele o Brasil é assim, assado? Por que ela... Tipo assim, por que o personagem que ela escolheu veio do Brasil? Por que não poderia ter vindo de outro país? E assim, né? Vou falar, eu como brasileira não curti muito essa questão de falar mal do país, sendo que ela tem justamente um personagem que veio daqui, sabe? Tipo, poxa, você vai fazer um personagem dali e tá falando mal dali? É complicado. Se fosse dos Estados Unidos, tô nem aí, mas... É uma questão muito, tipo, a gente pode falar mal, ela não. É isso. Ah, eu falo mal o dia inteiro do Brasil. Agora vai vir um gringo falar mal do Brasil, aí eu não curto, né? Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que, tipo assim, todas as histórias têm ter 2 pontos de vista, mas eu acho que é legal. Eu não vi o pronunciamento da autora, justamente a Rai falou que ela meio que juntou aí as partes, resumiu e falou: Tó, discutem aí. Eu não sei muito bem sobre a questão, mas eu acho que existem 2 motivos. Eu vi pelo material que ela mandou aqui, que teve um pessoal que tava tipo assim, ai, não comprem um livro, querendo boicotar o livro, e isso acaba, tipo, né, gerando uma onda de hate, porque, poxa, a mulher era francesa, vem lá dos Cafundados do Judas, independente, negra, LGBT, todas as minorias, não, francês não é minoria, não, mas enfim, todas as ela tá em 4 minorias, que é 3 minorias, né? Que é negra, 4, negra, mulher, LGBT, autora indie. Não é quinto, não, porque francês não é minoria, mas, tipo assim, se a gente for. Entrevista com vampiro é. Se você parar para analisar, tem coisas que, tipo assim, se ela receber um hate, vai ficar mais complicado para ela. Mas aí, tipo assim, é o bom tom, sabe? Isso aqui, se eu publicar isso aqui, vai ser de bom tom? Acho que não. É que nem quando você vai twittar. Se eu twittar isso aqui, o pessoal vai me caçar? Então eu não vou twittar. Eu acho que é isso. E também, eu acho que é isso. Tipo assim, a gente também se deixar cometer coisas, meu. Porque as pessoas brancas fazem e acontece, a gente também tem. Sim. No fim das contas, pessoal, o livro não foi nem traduzido para o Brasil ainda, nem se tem notícia se ele vai ser traduzido ou se ele vai ser vendido por alguma editora por aqui. Então, por que vocês estão se preocupando com essa história de boicotar o livro antes mesmo de chegar? Eu acho que a mulher podia ter pensado em não arrumar sarna para se coçar. Exato, ela podia sim. O processo de escrita criativa tende de você criar outros nomes para as terras que já existem ou criar outras terras, criar outros universos, criar outros tipos de vida, povos, normas, etc. Então, ela pode ter tido um certo lugar de preguiça e não pensar em um nome fictício para esse país que ela queria colocar como exemplos de coisa ruim. Poderia, mas
a merda tá feita. E a gente não sabe se esse livro vai ser traduzido para outras línguas além do francês e inglês. Então. Agora eu vou ter que achar, agora eu vou ter que ler. Lá vai ela. Então vamos devagar com a dor. Se por acaso esse livro aparecer entre os lançamentos em algum futuro próximo, eu vou voltar no podcast e falar dessa situação. Mas por enquanto, não se tem notícia disso. Então vamos fingir que isso aí foi só um acontecimento do BookTok. E passou, mano. Passou. Entende? Passou. É porque isso aí, cara, eu não vi nada disso nem no Book Twitter. Só vi agora que você tá falando mesmo. Entendeu? É porque foi em fevereiro, cara. Mais de 4 meses atrás. Não vai voltar a viralizar isso agora. É que não foi falando sobre a quantidade de livro que a pessoa leu, né? Então, não foi muito relevante. Exato, entendeu? E não foi sobre promoção da Lojas Americanas de livro por R$10 também. Então não é muito relevante. Mentira! Isso foi uma mentira, tá? Eu fui na Lojas Americanas, não tinha merda nenhuma, só tinha livro de dieta, tá? Realmente foi de Americanas, até as promos. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá. Obrigada pela participação de todos vocês nesse episódio. Até lá e Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.